E aí, meu querido, tudo bem? Como é que estão as coisas do lado daí? Do lado de cá tá tudo bem, graças a Deus. E hoje nós teremos uma aula falando só sobre vetores, porém resolvendo exercícios. Então é uma lista de exercícios dos últimos anos, dos últimos vestibulares. Então 2019, 2018, 2017, 2016, os últimos 4 anos aí, tá? Então eu não garanto para vocês que nessa lista vai ter todo o conteúdo de vetores aqui em forma de exercício, mas eu garanto para vocês que são exercícios super atuais, então é realmente o que os vestibulares estão cobrando dentro desse assunto de vetores, beleza? Ok, então vamos lá. Hoje eu não vou ficar mostrando a webcam, vou deixar focado só na tela, então vai ficar bem limpo para vocês verem certinho a resolução, terem mais espaço, até porque, né, eu tô cabelo gigantesco aí, essa pandemia não acaba para mim poder cortar o cabelo. Vocês não estão nem afim de ficar olhando pra minha cara, né? Então bora pra lousa. Então, lista de exercícios, vetores, primeira questão é da INSPER 2019 e diz o seguinte, ó: existem cidades no mundo cujo traçado visto de cima assemelha-se a um tabuleiro de xadrez. Considerando um ciclista trafegando em uma dessas cidades, percorrendo inicialmente 2 km para leste. Opa, não é isso que eu quero um retângulo. 2 km para o leste, depois seguindo 3 km para o norte, depois se movimentando para o leste novamente e percorrendo no sentido leste 1 km. Gente, tudo isso daqui são grandezas, se você notar, né, são tudo grandezas vetoriais, porque ele está me dando já o sentido, né? Sempre que ele me dá sentido, quer dizer que há uma grandeza vetorial, hein, gente? Então, a grandeza vetorial, tudo vetorial. Então esses valores aqui, eles podem nos fornecer, né, depois um resultado vetorial também. Então isso aqui é bem interessante de ficar esperto, tá? Vamos lá, o que mais ele fala? Finalizando o percurso com 3 km no sentido norte. Todo esse percurso é realizado em 18 minutos. E a relação percentual entre o módulo... Então ele quer uma relação percentual entre o módulo da velocidade vetorial média com a velocidade escalar média. Caraca, questão boa, hein? A INSPER não tá de brincadeira aí. Então vamos ver como é que fica isso aqui, né? Vou começar pela parte vetorial, pela velocidade vetorial. E vamos desenhar então um trajeto que esse cara fez para a gente entender como que nós vamos resolver isso daqui. Eu vou tentar fazer um quadro aqui do lado e depois eu vou apagando, né? Mas só para a gente ter espaço para poder resolver a questão. Beleza. Então a primeira coisa que nós vamos desenhar aqui, vou tirar o fio, é os 2 km, né, que ele percorreu para o leste. Então eu vou começar indo para o leste aqui 2 km. Tá? Para quem não lembra, leste para cá, oeste para lá, norte para cá, sul para cá. Tá bom? Para quem não lembra da rosa dos ventos aí, ou os pontos cardeais, né? Então aqui nós tínhamos 2 km, né? Primeiro vetorzinho aqui, ok? O segundo vetor, ele vai estar aqui para o norte, né? 3 km, então 3 km para o norte. Só que não ficou na posição que eu quero, vou colocar aqui 3 km. Depois ele vai para o leste de novo, né? Ele vai para o leste aí 1 km. Então, 1 km para o leste. E por fim ele termina esse percurso aí indo para o norte de novo, mais 3 km. Então, mais 3 km para o norte. A gente sabe que o deslocamento final desse cara, né, a distância que esse cara fez de maneira vetorial aí, falando, né, vetorialmente, ela vai ser do ponto inicial até o ponto final, né? Então começou aqui, ela vai até lá em cima, ó. E para você perceber, se eu conseguir fechar aqui, ó, embaixo, a gente vai ter um triângulo retângulo, ó.
Percebe? Se aqui tem 3 km, aqui também teria 3. Não é isso? Se aqui teria 1 km, aqui também teria 1. Aqui embaixo, ó. Então, basicamente, o que eu vou fazer é pegar esses caras aqui, ó, e transpor eles para baixo e transpor esse cara para o lado, tá bom? Aqui na hora de transpor, eu desenhei a setinha para baixo, né? Foi uma falha minha aí. É que eu tenho que apertar Shift aqui para a seta mudar de sentido. Mas na real, essa seta aqui, ela tá apontando para cima, tá? Vamos corrigir isso aqui usando uma outra cor, ó. Ela tá apontando para cima, beleza? Então essa aqui para o lado e essa aqui para cima. Ok, dito isso, nós conseguimos montar o triângulo retângulo aqui, né? Olha só, daqui até aqui nós temos um valor de 2 com 1, 3. E daqui até aqui nós temos 3 com 3, 6. Então nós temos um triângulo de 3. Vamos aumentar essa letra aqui. Nós temos um triângulo de 3 por 6. Se nós temos um triângulo, como que nós calculamos aqui o vetor resultante, que é essa diagonal, né? Como é que nós calculamos o valor desse vetor resultante? Bom, bem simples, né? Para a gente calcular o vetor resultante dentro de um triângulo retângulo, nós vamos aplicar Pitágoras. Então nós vamos dizer que o vetor resultante ao quadrado vai ser igual ao primeiro cateto, que é essa base de 3 do nosso triângulo ao quadrado, mais o segundo, que é essa base de 6 também ao quadrado. Então nós chegamos a essa expressão aqui. Portanto, VR ao quadrado vai ser igual a 9 mais 36, né? 9 mais 36 dá 45, não é isso? Então, VR ao quadrado é igual a 45. Show! Qual que é a raiz quadrada de 45? Né? Então, raiz quadrada de 45, não faço a menor ideia. A gente pode fatorar aqui, né? Vou colocar aqui no canto, ó. 45 dá por 2? Não. Dá por 3? Dá. 3 de 15, ok. 15 dá por 3 também, sobra 5. Aí 5 só dá por 5, sobra 1. Então isso daqui fica 3 raiz de 5, né? É o que sobra para nós ali. 3 raiz de 5. Ah, professor, mas cadê a raiz? Espera aí que eu já desenho para vocês. É que aqui não tem um símbolo propriamente dito, então a gente tem que fazer aqui, ó. Então, 3 raiz de 5. Essa seria a nosso vetor resultante. Esse vetor resultante aqui, ele é o deslocamento que o cara teve, né? O deslocamento vetorial, tá? Então, eu chamei de VR porque era vetor resultante, mas esse vetor era o deslocamento. Então, cuidado para não achar que esse V aqui é de velocidade, hein? Pelo amor de Deus. Então, se eu sei o deslocamento e eu sei o tempo, eu consigo descobrir a velocidade, né? Velocidade é o deslocamento que você teve dividido pelo tempo que você fez o negócio acontecer. Eu vou usar o tempo em minuto mesmo, porque como ele quer uma relação de proporção, tanto faz a unidade que a gente use, né? Então, isso aqui seria 3 raiz de 5 dividido por 18, ok? E a escalar, como é que ficaria, né? Então aqui nós temos a velocidade vetorial, ó. Como é que ficaria a escalar? A escalar é mais fácil, só você somar as distâncias, né? 2, 3, 1 e 3. E a gente tem a distância total percorrida. Então isso foi 6, 8, 9 km em 18 minutos. Então a velocidade escalar seria esse valor aí de 9 km em 18 minutos. Que vai dar aqui um valor de meio, né? Dá um valor de meio. Então nós temos a velocidade escalar sendo meio metro, não, quilômetro por minuto, né? Essa é a minha velocidade escalar. Tá, se essa é a minha velocidade escalar, como que vai ficar a minha velocidade vetorial para a gente poder fazer a proporção aqui, né? Bom, a gente vai ter que dividir esses termos aqui, né? 3 por 18, quanto dá 3 por 18? Vamos abrir a calculadora aqui, porque é muito difícil ficar fazendo as continhas aqui, tá, gente, com lápis. Então aqui nós temos
3 raiz de 5 dividido por 18. Vou colocar 3 dividido por 18. Isso dá 0,1666. Quanto que é a raiz de 5? Raiz de 5 é 2,23. Vamos pegar esse valor aqui inteiro. Eu vou multiplicar por 3 e vou dividir por 18 de uma vez só. Então isso dá 0,372. Então para a gente fazer a proporção entre essas duas, nós teríamos que pegar 0,372 e dividir por meio, né? Descobrir qual é então essa proporção aí entre os dois termos. Então de novo aqui, abrindo a calculadora, 0,372 dividido por meio, isso vai dar 0,74, ou seja, 74%. Então olha só, né? Começamos com um exercício já pauleirinha, né? Não um exercício tão simples de resolver. Você tinha aqui, ó, raiz, você tinha que desenvolver essa raiz aqui, multiplicar os termos. Não era um exercício tão tranquilo assim, né? Então, às vezes a gente acha que vetor é uma coisa que vem sempre de boinha no vestibular, sempre num assunto bem tranquilo, e não é verdade, né? Às vezes ele pode vir numa pegada diferente. Então, cuidado com isso daí. Então, primeira questão resolvida. Vamos para a próxima, né? EAR 2019. Dois vetores V1 e V2 formam entre si um ângulo e possuem módulos iguais a 5 unidades e 12 unidades, respectivamente. Se a resultante entre eles tem módulo igual a 3 unidades, podemos afirmar corretamente que o ângulo θ entre os vetores 1 e 2 vale. Então assim, você tem dois vetores aí, né? Tá? Eu não sei qual é a desses vetores aí. Pode ser algo assim, ó, um triângulo retângulo, né? Vetor 1, vetor 2. Pode ser assim, vetor 1 e vetor 2. E aí a resultante daria aqui, né? No paralelogramo. Né? Então, para mim descobrir isso aqui, para mim descobrir qual é o valor desse ângulo, o que eu vou fazer? Olha, eu aplico o paralelogramo, geralmente, né? Para visualizar o que está acontecendo entre os meus vetores. Por que eu vou aplicar paralelogramo? Porque o paralelogramo, se o ângulo for 90 graus, ele vira um teorema de Pitágoras e você descobre que o ângulo é 90 graus. Né? Agora, se não cair no teorema de Pitágoras, se aquela parte do ângulo ela ficar firme ali, então você sabe que o ângulo não é 90 graus, e aí você tem que calcular esse ângulo. Então o paralelogramo é muito bom porque nós temos apenas dois vetores, então a gente pode pôr direto. O que o paralelogramo diz? Que c ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2ab cosseno do ângulo θ, que eu não sei onde é aqui no teclado, eu vou chamar de ângulo x, tá? Cosseno de x. Então a gente sabe que esse valor aqui, ó, do c ao quadrado, ele... Deixa eu limpar aqui. Ele é a resultante, e a resultante já me foi fornecida, ele já falou para mim, ó, que é a resultante dá 13. Então eu vou colocar aqui 13 ao quadrado, que é a minha resultante, é igual aos vetores de 5 e 12, então 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado, vetor A e B, mais 2 vezes 5 vezes 12, que é a multiplicação dos dois vetores, vezes o cosseno desse ângulo x, ok? Então eu apliquei essa expressão, a expressão do paralelogramo, só estou usando agora os valores que me foram fornecidos pelo exercício, tá bom? Então, o que eu estou fazendo aqui é a aplicação dessa expressão aqui. Bom, beleza. Vamos para os cálculos, né? 13 ao quadrado. Pô, quanto que é 13 ao quadrado, né? 169. Quanto que é 5 ao quadrado? 25. 12 ao quadrado? 144. Mais 2 vezes 5, 10. 10 vezes 12, 120. 120 vezes cosseno do ângulo, né? Bom, vamos somar esses termos aqui, né? Deixa eu só mutar o som aqui que tá tocando no WhatsApp.
Então aqui vai ficar 169 é igual 25 mais 144 dá 169 também. Então isso aqui vai ficar mais 120 cosseno do ângulo x. Olha que interessante, se eu pegar esse 169 que está aqui e passar para lá, né, ele passa negativo, isso aqui zera. Então vai ficar 0 é igual a 120 vezes cosseno de x. Ou seja, que número que eu multiplico e dá zero? Só o próprio zero, né? Então o cosseno aqui do ângulo vai dar zero. Qual é o ângulo que o cosseno dá zero? O ângulo que o cosseno dá zero é o ângulo de 90 graus. Né? Então, esse ângulo de 90 graus aqui é o nosso ângulo em questão. É o ângulo chave que nós queríamos aí. Então tá aí, mais uma questão resolvida, né? 18 não, 3, tô viajando. 3, o El 2018, em uma brincadeira de caça ao tesouro, o mapa diz que para chegar no local onde a arca do tesouro está enterrada, deve-se primeiramente dar 10 passos na direção norte, depois 12 passos na direção leste, em seguida 7 passos para o sul e finalmente 8 passos para o oeste. Nossa, a gente vai ter que desenhar isso aqui, hein? Vamos ter que desenhar isso aqui sem choro nem vela, né? Vamos ter que pegar essas informações aqui e desenhar o que está acontecendo. Então, eu já vou desenhar do lado de cá. Desenhar em branco aqui no cantinho, ó. Então, ele começa dando 10 passos para o norte. Então, 10 passos para o norte. Depois, esse cara, ele vai dar 12 passos para o leste. Então, ele vai vir para cá. E depois, ele vai dar 7 passos para o sul. Então, ele vai vir para cá. Tá? Vou só reforçar esses dois vetores aqui, que acabou entrando na parte branca, não queria, mas entrou. Aqui, né? E aí, aonde vai estar meu vetor resultante, então, né? Provavelmente é isso que ele quer saber. A partir dessas informações, responda os itens a seguir. Desenhe a trajetória descrita no mapa usando o diagrama de vetores. Então, desenhe a trajetória descrita no mapa usando o diagrama de vetores. Esse é o diagrama de vetores, tá? Então, essa é a nossa trajetória usando o diagrama. É óbvio que os meus vetores aqui eles não estão em escala, né? Aqui são 10 passos. Aqui são 12 passos. E aqui são 7 passos. Não está numa escala bem definidinha. Mas dá para entender, né? 10, 12, 7. Não ficou tão desproporcional assim. Isso aqui a gente não precisa mais. Tá só rabiscando nossa tela à toa. Ok, então o diagrama de vetores já está desenhado. Bom para nós. Vamos abrir um espaço agora para resolver o exercício lá de cá. Caramba, tá difícil aqui. Aí, foi. Se um caçador de tesouro caminhasse em linha reta desde o ponto de partida até o ponto de chegada, quantos passos ele daria? Justifique sua resposta apresentando os cálculos envolvidos na resolução desse item. Então aqui a gente vai ter que, agora que nós primeiro desenhamos, né, o diagrama, então essa é a resposta da letra A, é esse desenho aqui. Agora a gente vai ter que calcular o vetor resultante, né? Vamos pegar isso aqui, ó, vamos pegar um marrom. Sei lá, marrom é muito feio, vamos pegar um vermelho. Nossa, verde, branco e vermelho, ficou bem Itália, né? Beleza, nosso vetor resultante aqui seria isso aqui. Para a gente determinar o nosso triângulo, retângulo, aqui, para facilitar o cálculo, né? Nós precisaríamos fazer uma linha aqui, uma linha de base e uma linha de altura. Para isso, nós temos que usar como referência, ó. Se eu subir 10 e descer 7, quer dizer que esse pedacinho aqui vai ter um valor de 3, né? Então essa aqui vai ser a minha base, minha altura nesse caso, né? E a minha base do triângulo? Bom, eu fui 12 para a direita. Esse pedaço aqui vai ter o mesmo tamanho que esse aqui, né? É exatamente o mesmo tamanho. Então aqui vai ser 12 também. Então acaba que a minha resultante é a hipotenusa desse triângulozinho aqui, ó, de 3 e 12. O que fica muito fácil, porque se eu tenho um triângulo retângulo, eu aplico Pitágoras. Então a hipotenusa ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado, certo? Agora é só resolver, né? Correr para o abraço, como dizia meu professor.
Hipotenusa ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Isso é igual a 9 mais 144, né? Aí você vai jogar então que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma desses dois termos. Isso dá 153, certo? Qual que é a hipotenusa? Né? Se eu sei que está ao quadrado, eu passo para lá em forma de raiz. Se é uma questão de vestibular, eu deixaria assim, ó, em forma de raiz mesmo. Porque no vestibular você não precisa ficar tirando da raiz os termos, né? Geralmente ele te dá os valores já em raiz. Ah, professor, posso fatorar esse termo? Você pode tentar fatorar esse termo aqui, tá? 153, não sei se daria muito bom. Daria 51, depois você não conseguiria ir para lugar nenhum. Então, não tem fatoração. O negócio era deixar assim mesmo. Agora, se você está com uma calculadora, né? Se é uma prova, você pode usar uma calculadora. Você vai digitar aqui 153 e vai tirar a raiz. E vai descobrir que é 12,369 ou 12,37, né? Então aqui, ó, deslocamento total, né? Deslocamento dele seria de 12,37. Tá? Então questão 3 aí resolvida para vocês. Tudo bem? Outra questão do EAR, né? 2018, vamos ver o que ele está cobrando aí nessa prova. A adição de dois vetores de mesma direção e mesmo sentido resulta num vetor cujo módulo vale 8. Quando esses vetores são colocados perpendicularmente entre si, o módulo do vetor resultante vale 4 raiz de 2. Portanto, os valores dos módulos desses vetores são... Putz, interessante, né? Ele vai fazer você montar um sisteminha aí, né? O que ele quer que você entenda? Ele está falando assim, ó, imagina dois vetores... E aí você coloca os dois primeiros juntos, né? Tendo mesma direção e mesmo sentido. Se eles têm mesma direção e mesmo sentido, eles estão indo para o mesmo lado. Então assim, né? Ó, mesma direção, mesmo sentido. E você sabe que somando esses dois caras aqui, ó, daria 8. Então, vou chamar esses vetores aqui de vetor x. Opa! Deixa eu apagar aqui. Vou chamar esse aqui de vetor x e esse aqui de vetor y. Vou colocar um pouquinho mais para cima esse y aqui. Tá. Então você sabe que nessa situação é uma soma algébrica, né? Então x mais y é igual a 8. Isso falando nos valores escalares, né? Modulares dele. Agora a gente vai brincar pensando que eles estão perpendiculares uns aos outros. Então você tem um cara aqui e o outro cara aqui, ó. Tá bom? Eu não sei os tamanhos, então estou colocando aqui numa escala maluca, mas talvez seja bem diferente disso aqui, né? No meu caso, o x ficou maior que o y, tá? E onde estaria a resultante aqui, então? Pô, a resultante estaria aqui, ó. Desse começo até esse final aqui. Então, nesse caso, é um triângulo retângulo, nós faríamos aqui, ó, hipotenusa ao quadrado, né? Só tem um problema, ele falou que nesse caso aqui, a resultante daria 4 raiz de 2, então a gente sabe o valor da hipotenusa. Então aqui, ó, a hipotenusa é 4 raiz de 2 ao quadrado. Vou colocar um parênteses aqui. Tá? Isso é igual a A. O vetor A eu vou chamar de vetor X, o vetor B eu vou chamar de vetor Y. Beleza. Lembrando então que esse termo aqui está na raiz, ó. É raiz de 2 ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16. Raiz de 2 ao quadrado, a raiz cancela com o expoente, isso aqui dá 2. Então ficou 16 vezes 2. Né? Isso é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Não sei nem porque eu estou usando um lápis em vez de usar o texto ali, né? Derdiei. 16 vezes 2 dá 36, isso é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Perfeito. O que você vai fazer agora? Pô, você tem então duas equações, né? Aí nós vamos montar daqui, nós vamos montar um sistema. Eu tenho essa primeira equação, não é isso que eu quero, isso aqui. Nós temos essa equação aqui e essa equação aqui. Então, vamos isolar um termo na primeira equação para depois substituir aqui embaixo. Tá?
Nossa, professor, esses exercícios estão meio pauleira, tem bastante coisa de matemática. Gente, vestibular é assim mesmo. Vestibular é exercício nesse padrão. Na verdade, todos os exercícios, seja no vestibular, na faculdade, são desse padrão, assim, né, pra cima, no geral. É que a gente no ensino médio geralmente dá uma aliviada, faz exemplozinho mais tranquilo em sala de aula com os alunos, mas se a sua intenção é fazer uma prova de verdade, né, se prepare para coisas como essas aqui. Então aqui nós temos que x é igual a 8 menos y. Vamos substituir nessa equação aqui, né? Ó, ficou 32. Então aonde está x eu vou por aquele valor, 8 menos y. Então 8 menos y, como o x era ao quadrado, aqui vai entrar 8 menos y ao quadrado também, né? Isso vai ser mais y ao quadrado. Ok. Então quanto que é 8 menos y ao quadrado? Lembra de como que se faz uma distributiva, gente? Aqui, ó. 8 menos y vezes 8 menos y. E agora, hein? Aí fica 8 vezes 8, 64. 8 vezes menos y, menos 8y. Y vezes 8, era menos aqui, né? Então, menos 8y. Y vezes y, negativo com negativo positivo, y ao quadrado. Então eu fiz a distributiva para você, só para você entender, né? Então 32 seria igual a 64, menos 8y com menos 8y, menos 16y, mais y ao quadrado. Lembrando que nós já tínhamos da expressão o y ao quadrado também, então ele vai entrar aqui também, ok? Tudo bem? Então, eu sei que dá para fazer de maneiras mais fáceis essa distributiva, você pode chutar o 2, cada professor ensina de um jeito, né? Mas esse chuveirinho aqui é o básico do básico, provavelmente todo mundo conhece, então eu estou utilizando dele para fazer a representação aqui. Então essa expressão aqui, ó, opa, tudo isso aqui não. Essa parte aqui da expressão vem só desse 8 ao quadrado aqui, 8 menos y ao quadrado. Bom, vamos somar os termos agora. Então agora eu tenho 32 é igual a 64y menos 16y mais 2y ao quadrado, certo? Só esse primeiro termo aqui, que é só 64, não tem y, ok? Esse 32 está positivo, eu passo ele para cá negativo, então vai ficar assim, ó, 0 é igual a 64 menos 32, que dá 32, menos 16y mais 2y ao quadrado. Opa, chegamos aqui numa equação de segundo grau, né, meu querido? Então, se nós chegamos numa equação de segundo grau, o que nós fazemos agora? Bhaskara, né? Aplicamos Bhaskara a isso aqui. O que eu vou fazer, primeiramente, é simplificar a equação, dividindo ela inteira por 2. Então, isso aqui vai ficar 16 menos 8y mais y ao quadrado, tá bom? E agora sim você vai, então, aplicar o nosso querido Bhaskara. Para isso eu vou pegar um retângulo aqui, vamos abrir um pedaço da tela, pegar a parte de baixo, para não tirar as nossas alternativas aqui, né? Ok, vamos lá, né? Começando pelo delta, né? Então delta é igual ao quê? B ao quadrado menos 4ac, não é isso? Quem que é o B? B é o segundo termo, o termo que está com y sozinho. Então 8 ao quadrado. O A é o termo inicial ali, né? 1. E o C, 16. Para quem não se recorda, eu vou até circular isso aqui, fazer uma elipse. Esse termo aqui, ó, que está ao quadrado é o A. O termo que está só com y é o B. E o termo que está com sozinho aqui, né, sem y nenhum, é o C. Então isso aqui é A. Isso aqui é B. Isso aqui é C. Tá bom? Ok. Querido, por que eu coloquei 8 ao quadrado positivo, sendo que era menos 8? Porque aqui, como está ao quadrado, não vai fazer diferença, tá? Se fosse menos 8 ou mais 8, como vai ao quadrado, vai sair positivo. Mas, para você não se confundir, você pode pôr negativo aqui, tá bom? Então, nosso delta seria igual a 8 ao quadrado, 64, menos 4 vezes 1, menos 4,
menos 4 vezes 16 daria 32, 64 também. 64 menos 64 é igual a 0. Opa, quando delta é igual a 0, nós temos o quê? Um único valor para a raiz, não é isso? Então, y vai ser igual a b mais ou menos delta, menos b, né? Mais ou menos delta, dividido por 2a. Então, eu vou pegar o b é menos 8. Menos 8. Como o delta é 0, não vou colocar nada, vou dividir por 2 vezes o a. O a da expressão é 1, ficaria isso aqui. Então, menos com menos dá positivo, 8, 2 vezes 1 dá 2. Então, 8 dividido por 2. Então, o valor do y é 4. Certo? Então, se o y é 4, nossa vida fica bem mais simples, né? Se o y é 4, quanto vale o x? Bom, aqui nós falamos que x mais y dá 8. Então, que valor que eu somo com 4 que dá 8, né? Então, x mais 8 é igual a... Opa! X mais 4 é igual a 8. Quanto tem que valer o x? 4, né? Passa esse 4 para lá negativo, ficaria 8 menos 4, então x é igual a 4. Então, para resolver isso aqui, você tinha que dizer, no final das contas, que tanto x quanto o y era igual a 4, ou seja, 4 e 4. Então tá aí, né? Alguns exercícios feitos para vocês. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Vou parar aqui nesse quarto exercício, porque o vídeo já está ficando um pouco extenso. São 4 exercícios bem bacana. Pode ficar tranquilo que eu vou trazer mais vídeo com mais resolução, tá? Mas esse aqui eu vou finalizando por aqui. Então até a próxima aula, resolvendo mais exercícios de vetores, beleza? Um grande abraço e até a próxima.